Bom, boa tarde a todos. Em nome da Bilux, eu agradeço a presença de todos vocês, em especial a do Alex Souza, fundador e CEO da Celera, que será nosso palestrante hoje, né? Então, fechando o ciclo aí das palestras da Celera, hoje é o 5º e último treinamento, e que tem como tema o imperativo da inovação disruptiva, né? Eu peço a gentileza e que todos deixem os microfones fechados, tá? Por favor. E ao final da palestra, faltando uns 10 minutinhos, a gente vai ter um espaço aí, vamos abrir para perguntas e dúvidas. Tá? Eu aproveito também para pedir a gentileza de vocês enviarem no chat o nome completo de vocês e a empresa, para que posteriormente a gente possa emitir os certificados. Lembrando que os certificados só serão emitidos para aquelas pessoas que participaram de pelo menos 4 das 5 palestras, tá? Bom, é isso. Alex, passo a palavra aí a você. Vamos dar início aí, então, ao nosso treinamento de hoje. Obrigada. Obrigado, Caliandra. Boa tarde a todos. Conta a história que Einstein teria dito que se ele tivesse um problema realmente desafiador para resolver, ele levaria 1 hora pensando na melhor pergunta possível para resolver esse problema e 5 minutos respondendo essa pergunta. O fato é que a afirmação de Einstein aponta para o fato de que fazer boas perguntas é absolutamente crítico para identificar corretamente problemas e encontrar as melhores soluções para os problemas que nos cercam. E é um pouco disso que a gente vai falar hoje, né? Há 3 grandes perguntas que eu gostaria de refletir com vocês nos próximos momentos, que apontam para um tema que circula muito fortemente nos meios empresariais e corporativos dos nossos dias, que de alguma forma já se tornou uma espécie de clichê, mas que eu entendo que ainda não foi compreendido em todas as suas facetas, em todas as suas implicações para a formulação de estratégias gerenciais voltadas para o crescimento de pequenas e médias empresas. E esse é o tema da inovação disruptiva. As 3 perguntas que a gente vai contemplar nessa tarde são as seguintes. Primeiro, por que a inovação é efetivamente um imperativo? Segundo, como é que pequenas e médias empresas podem se valer da inovação como uma alavanca para prover taxas expressivas de crescimento nas suas operações? E terceiro, como é que de forma prática, eu quero tratar uma espécie de modelo, de framework, entendendo quais os passos podem ser tomados para implementar uma mentalidade e um mindset inovador no contexto da tua empresa. Se diz que uma das coisas mais importantes da vida é uma boa teoria. E o fato é que nós brasileiros somos um pouco avessos à teoria, né? Nós gostamos de intuitivamente chegar à solução das coisas, de forma que a gente até considera teorias algo necessariamente pejorativo, ruim, com uma baixa taxa de aplicação para a vida real, seja na vida das pessoas, seja no mundo dos negócios. Mas o fato é que uma boa teoria, ela ilumina os porquês e os comos das coisas. E à medida que a gente consegue entender os porquês e os comos das coisas, a gente deixa de abordar os problemas de uma forma intuitiva e guiados pelo feeling e começa a, de fato, olhar de forma analítica para esses problemas. E olhar analiticamente para os problemas que cercam as nossas empresas aumenta as chances da gente tomar boas decisões, decisões que, de fato, nos levam a atingir os resultados que a gente tem em mente. Portanto, nos próximos minutos, a gente vai falar daquilo que existe de mais moderno e mais recente em torno de teoria da inovação. Ok? Prometo ser bastante prático, a gente vai olhar para alguns casos de negócio e essa base inicial dessa primeira pergunta, por que inovar
é de fato um imperativo e não algo opcional para as empresas, vai servir como uma plataforma para a gente depois considerar como aplicar isso de uma forma mais prática na gestão das nossas empresas. Mas deixa eu começar me apresentando rapidamente. Meu nome é Alex Souza, como a Caliandra já falou, eu sou fundador e CEO da Celera. A Celera é uma empresa que pesquisa, desenvolve e produz materiais para o gerenciamento térmico de aplicações eletroeletrônicas. A prática da inovação é algo que está bastante arraigado na nossa cultura, na forma de ser e nos valores da Celera. E como resultado disso, a gente tem colhido alguns bons frutos nos últimos anos. A Celera tem registrado algumas patentes de materiais baseados em nanocompósitos, sobretudo baseados em grafite e grafeno, e um desses materiais, inclusive, foi patenteado globalmente há pouco tempo e deve chegar no mercado ainda nesse ano. Suplementando essas experiências práticas aqui na Celera, eu tenho tido a oportunidade de também investir pessoalmente na minha formação. Isso me levou a um programa acadêmico há alguns anos para a Universidade de Oxford, onde eu estudei sobre inovação. E nesse ano eu devo terminar um outro programa no MIT em Boston, também na área de estratégia e de inovação. Bom, vamos falar de teoria de inovação, portanto. A verdade é que a história humana ela é repleta. Você pode passar o slide, por favor? A história humana ela é marcada pela ascensão e queda de impérios. Isso foi verdade para o caso de impérios na história política. Então, a gente viu o surgimento do Império Egípcio, seguido pelo Império Persa, depois pelo Império Romano, Império Grego. Isso é verdade para a história de impérios esportivos, né? No passado a gente tinha o Santos, depois de algum tempo o meu São Paulo Futebol Clube, e mais recentemente o Império Alviverde, né? Que alguns já dizem que vê as primeiras marcas e as primeiras fissuras na sua estrutura de domínio no esporte. E isso também é verdade para impérios corporativos, né? Tenho certeza que a maior parte de vocês aqui teve a experiência de alugar fitas de vídeo na Blockbuster, uma empresa que não existe mais. Foram punidos com multas quando a gente eventualmente devolvia a fita sem rebobinar ou fora do prazo. Essa, inclusive, conta a história que foi a razão pela qual o Reed Hastings fundou a Netflix. Ele teve que pagar uma multa muito alta por devolver uma fita de um vídeo em atraso. Também tenho certeza que boa parte de vocês aqui teve a experiência de comprar um filme ASA 400 ou um filme ASA 200 da Kodak, da Fuji, levou até um laboratório para revelar esses filmes, para então ver que lá das suas 36 poses, 34 estavam queimadas, né? De alguma forma, eu costumo chamar isso como o círculo e o ciclo da vida, né? Todas as coisas, elas nascem, elas têm uma introdução, elas crescem, elas atingem um período de maturidade e depois elas entram numa fase de declínio. De forma geral, essa trajetória ela está relacionada à distribuição de uma curva normal, em que você tem sempre um período de crescimento, introdução, um período de crescimento, um período de amadurecimento e então um período de decaimento, seja de um produto, de um serviço, de uma tecnologia, que é que a gente esteja analisando. O fato é que, justamente o fato de uma empresa atingir o seu período de apogeu e de maturidade, onde normalmente a lucratividade é mais alta, onde os retornos são melhores, porque a empresa já atingiu uma eficiência operacional significativa, ela sabe fazer aquele produto, ela sabe produzir aquele serviço, portanto as margens são maiores, é essa fase de alta lucratividade e de alta rentabilidade que justamente lança as sementes para que uma condição de complacência e de uma certa acomodação se estabeleça, e é essa acomodação que justamente produz as condições necessárias para que esse produto, esse serviço, essa organização entre em uma fase de declínio. E há basicamente duas grandes razões para isso. Há duas grandes razões pelas quais produtos, serviços, tecnologias e empresas, depois de lançadas, entrem nesse ciclo de crescimento, amadurecimento e declínio. A primeira razão é aquela que eu costumo chamar de curvas S.
uma curva S demonstra justamente esse movimento de entrada, crescimento, amadurecimento e saída de um mercado. E veja que isso é verdade, a gente consegue perceber isso em uma série de tecnologias e há alguns bons exemplos que comprovam que as curvas S estabelecem o padrão como empresas se comportam ao longo do tempo. Um primeiro exemplo interessante é o caso da indústria fonográfica, né? Se alguém quisesse ouvir música há 500 anos atrás, teria de ser um rei ou um imperador para ter as condições necessárias de formar uma orquestra sinfônica que tocaria quando esse rei ou imperador quisesse. Ao longo do tempo, entretanto, em função do avanço tecnológico e da expectativa do mercado, novas tecnologias foram se difundindo. De forma que a gente viu o surgimento dos primeiros aparelhos de rádio, ainda a tubo, a válvula, depois os aparelhos transistorizados, depois a gente chegou a uma fase em que a gente tem hoje música por streaming, em que você não está mais sujeito à programação que a rádio vai estabelecer. Quem tem filho adolescente aqui certamente consegue perceber a experiência de que um adolescente raramente ouve uma música por inteiro, né? Quão distante isso era da experiência de consumo de 50, 100 ou 200 anos atrás. Isso também é verdade no caso do processo de calcular e de processar dados, né? Lá há milhares de anos, os árabes inventaram o ábaco, que se manteve como a tecnologia mais adequada para cálculos e processamento de dados, literalmente por centenas de anos. Mas à medida que essas curvas S, a curva S do ábaco, foi sendo sucedida por novas curvas, a gente viu a chegada das calculadoras mecânicas, depois das eletromecânicas, das calculadoras inteiramente eletrônicas, a chegada dos assistentes pessoais, os PDAs, no começo da década de 90, e até chegar hoje na era do smartphone. E vejam que alguns já apontam para aquilo que vai ser a era que vai suceder o smartphone. E isso também é verdadeiro no caso da evolução e da trajetória do mercado de iluminação, que é o mercado ao qual os senhores e senhoras estão afetos aqui, né? A gente começa olhando para a vela como a fonte de luz tradicional, né? Há mais de 2.000 anos antes de Cristo. E a vela se manteve como a fonte de luz preponderante ao longo de muito tempo. Sucedendo a vela, chegam as lamparinas, primeiro a óleo, depois a gás. No começo do século, a gente vê, então, através de Edison, a chegada dos bulbos incandescentes, da iluminação elétrica. Depois disso, as fluorescentes compactas. E, por fim, a tecnologia predominante nos nossos dias como fonte de luz, que são os LEDs. Agora, há dois fatores muito interessantes acontecendo por trás desse gráfico. O primeiro deles é o seguinte: há um achatamento dessas... Alex, só um minutinho, desculpa te interromper, que a apresentação não está passando. Surgindo, elas vão sendo sucedidas por novas tecnologias que duram cada vez menos. Portanto, esse ciclo de introdução de uma nova tecnologia, crescimento dessa tecnologia, amadurecimento e declínio, ele acontece em ciclos cada vez menores, e isso fica absolutamente aparente no caso desse gráfico. Uma segunda conclusão interessante quando a gente observa essa ilustração é a seguinte: os times mudam, né? O fabricante que produzia as velas não é mais o fabricante Alex. que Oi, só um minutinho. Alex. O slide não está passando. Pois não, Calendra? Ainda está na primeira página. Agora sim. Os players desse mercado, né? A empresa que começou lá 500 anos antes de Cristo produzindo as primeiras velas, se diz que foram os egípcios, alguns dizem que são os gregos, apesar dela ocupar uma posição vantajosa no mercado, a gente não viu os fabricantes de velas se tornando os
principais fabricantes de lamparinas. E essa lógica, ela se estabelece ao longo de todo esse gráfico. Ou seja, à medida que há a sucessão de uma curva S, de uma curva de tecnologia, à medida que uma tecnologia surge, cresce e amadurece, quando ela é sucedida por um novo produto, uma nova tecnologia, o mercado muda. Os fabricantes mudam. E os fabricantes que eram eventualmente os líderes de uma determinada tecnologia deixam de existir. E isso aponta para a primeira razão pela qual a inovação deve ser parte da estratégia central de pequenas e médias empresas, porque é através de uma estratégia de inovação sistematizada, estruturada e intencional que as empresas podem, ao longo da trajetória de evolução de um determinado mercado, se manter pulando de curva em curva e assim perenizar a sua atuação. Mas há uma segunda razão pela qual eu entendo que a inovação disruptiva não é uma opção, não é mais um modismo empresarial condenado aos porões do esquecimento daqui a alguns anos, mas sim a principal estratégia de crescimento para pequenas e grandes empresas, pequenas e médias empresas. E essa segunda razão diz respeito ao fato de que toda vantagem competitiva nos nossos dias é agora uma vantagem temporária. Como é que uma empresa ganhava mercado no passado? Ela encontrava uma tendência em um determinado mercado e ela construía uma série de recursos estratégicos em torno dessa tendência, buscando encontrar a sua fonte de vantagem competitiva. O que é uma vantagem competitiva? É essencialmente um diferencial que torna a sua empresa mais competitiva em um determinado nicho. Você pode ter como diferencial competitivo a qualidade dos seus produtos, o preço, a rede de distribuição. Portanto, aquilo que tornou empresas bem-sucedidas até alguns anos atrás era a lógica de encontrar uma tendência, construir uma rede de recursos estratégicos em torno dessa tendência, e esses recursos estratégicos seriam a fonte para vantagens estratégicas que as empresas, então, se esforçariam em manter ao longo do tempo, resistindo aos ataques da concorrência. Uma forma interessante da gente enxergar isso é analisar o caso da indústria de hotelaria. Como é que um hotel se estabelecia como um hotel de sucesso nos últimos 70, 80 anos? Qual era a vantagem competitiva de um hotel? Veja, Hilton, Sheraton, Hyatt, essas redes elas se esforçavam em encontrar as melhores localizações, elas brigavam pelos melhores terrenos em centros de alta atração turística, construíam ali prédios enormes e esperavam que as pessoas viessem. Passados 70, 80 anos, qual é a empresa que mais cresce na área de hotelaria do mundo? O Airbnb, que começou como um colchão inflável na sala de um apartamento pequeno em São Francisco. E a pergunta é, quantos hotéis, quantos desses recursos estratégicos o Airbnb tem? Nenhum. O fato é que o Airbnb percebeu que para o atual mercado, para o atual contexto, o fato de se ter ativos, o fato de se ter hotéis espalhados pelo mundo, não representa mais uma fonte de vantagem competitiva. Isso nos leva, portanto, à segunda razão pela qual a inovação é a grande estratégia que pequenas e grandes empresas vão ter de usar como forma de se manter bem-sucedidas e estabelecer níveis de crescimento expressivos para suas operações. Porque o fato é que a gente chega em um momento do mercado em que toda vantagem é efêmera. Toda vantagem competitiva está fadada a acabar em pouco tempo. Toda vantagem competitiva agora é transiente e temporária. De forma que isso estabelece um novo paradigma para a forma como as empresas vão perseguir esse processo de diferenciar dos concorrentes no mercado. O novo caminho não é mais encontrar ativos, encontrar recursos estratégicos e mantê-los ao longo do tempo. A nova abordagem, e isso a inovação é capaz de trazer de uma forma muito eficaz, é estabelecer rapidamente fontes de vantagem competitiva que te permitam entrar e surfar determinadas oportunidades enquanto elas durarem, e como a gente viu, as oportunidades estão durando cada vez menos tempo, e rapidamente desarticular essas vantagens, reconfigurá-las de forma que você possa surfar a próxima onda.
E é justamente uma abordagem sistematizada, estruturada, metodologicamente rigorosa e analítica que permite que pequenas e médias empresas possam rapidamente articular vantagens competitivas, usá-las em oportunidades que surjam, entrar nesses bondes, usá-los pelo tempo em que esse mercado acontecer e rapidamente desarticular, deixar essa oportunidade e procurar uma nova oportunidade. Isso, portanto, responde à nossa primeira pergunta. Por que é que a inovação não é um mero modismo corporativo dos nossos dias, como tantas ferramentas que já existiram, mas de fato se estabelece como uma grande estratégia de crescimento e ela se tornou um imperativo. Duas razões. Primeiro, as curvas S. Tecnologias, produtos e serviços estão sendo sucedidos cada vez mais rapidamente, de forma que uma nova tecnologia, ela necessariamente vai durar menos tempo e vai ter uma curva mais achatada e mais curta do que a curva que a antecedeu. Segunda razão, toda vantagem competitiva nos nossos dias, toda vantagem estratégica não pode mais ser sustentada no longo prazo. Toda vantagem competitiva agora é efêmera, transitória e precisa ser rapidamente articulada, desarticulada, para que oportunidades sejam aproveitadas à medida que elas surjam e rapidamente se passar para novas oportunidades. Essa, portanto, é a nossa primeira boa pergunta, a primeira pergunta que eu chamo de catalítica, né? Perguntas catalíticas são perguntas que têm esse poder de nos ajudar a identificar problemas e trazer soluções. Mas há uma segunda pergunta importante que a gente quer responder aqui, que é a seguinte: como é que pequenas e médias empresas com menos recursos, essa é a realidade, pequenas e médias empresas, elas não têm o capital, a informação, o staff que grandes corporações multinacionais normalmente têm para lançar ideias de inovação, como é que empresas de menor porte podem, de fato, usar a inovação disruptiva como uma estratégia de crescimento? Eu queria abordar isso mostrando um case rápido para vocês de uma empresa chamada Dollar Shave Club. O vídeo está pausado, tá, Alex? Vamos voltar ao início. Veja se você consegue. Ainda não. And high quality razors right to your door. Yeah, $1. Are the blades any good? No. Our blades are great. Each razor has stainless steel blades, an aloe vera lubricating strip, and a pivot head. It's so gentle a toddler could use it. And do you like spending $20 a month on brand name razors? 19 go to Roger Federer. I'm good at tennis. And do you think your razor needs a vibrating handle, a flashlight, a back scratcher, and 10 blades? Your handsome-ass grandfather had 1 blade and polio. Looking good, pop-up. Stop paying for shave tech you don't need. And stop forgetting to buy your blades every month. Alejandro and I are going to ship them right to you. We're not just selling razors, we're also making new jobs. Alejandro, what were you doing last month? Not working. What are you doing now? Working. I'm no Vanderbilt, but this train makes hay. So stop forgetting to buy your blades every month and start deciding where you're going to stack all those dollar bills I'm saving you. We are DollarShaveClub.com, and the party is on. Foi possível ouvir, Caliandra? Foi sim. Deixa eu mutar aqui. Tá. Pois bem, a Dollar Shave Club foi fundada em 2011 por 2 empreendedores americanos no mercado bilionário, no mercado de lâminas de barbear, que até então era essencialmente dominado por 2 empresas, Gillette e Chic. E como é que surgiu a Dollar Shave Club, né? Os empreendedores que fundaram a empresa estabeleceram uma relação de enorme frustração
com a experiência de comprar lâminas. Primeiro, eles entendiam que lâminas de barbear eram caras demais. Então, havia um problema relacionado a preço. Segundo, eles entendiam que a proposta de valor das empresas atuantes naquele mercado até então, Gillette e Chic, tinha deixado de inovar. Aqueles aqui que ainda usam lâminas de barbear podem se lembrar que durante muito tempo a inovação na indústria de lâmina de barbear estava centrada em basicamente o quê? No acréscimo de uma lâmina depois da outra, de forma que surgiu o aparelho de 2 lâminas, 3 lâminas, 5 lâminas, 7 lâminas, e essa era a inovação que os fabricantes que atuavam no mercado tinham para oferecer. E havia um terceiro problema, ligado à falta de conveniência no processo de compra de uma lâmina. Sobretudo nos Estados Unidos, para comprar uma lâmina, você tinha de ir até uma loja física, pedir para uma atendente pegar a chave, abrir o cadeado de um display e então te entregar o seu barbeador. E eles então vêm com uma ideia que naquele momento era absolutamente inovadora. Por que não fornecer lâminas de barbear por assinatura, custando $1 por mês, à medida que as pessoas receberiam nas suas casas essas lâminas, e lâminas de altíssima qualidade? Em pouco tempo, a empresa, embora não seja líder ainda nesse mercado, abocanhou uma parcela muito significativa do faturamento da Gillette e da Chic. E esse case da Dollar Shave Club abre para a gente os horizontes de pelo menos 2 caminhos muito interessantes que pequenas empresas podem usar e têm ao seu lado, buscando estabelecer níveis mais expressivos de crescimento e mesmo olhando para a entrada em novos mercados. O primeiro deles é o que eu chamo de inovação em modelo de negócio. Um modelo de negócio, ele explica a forma como uma empresa cria, entrega e captura valor, né? E uma inovação em modelo de negócio significa reorganizar, reestruturar de forma radical essa cadeia de criação, entrega e captura do valor que está sendo gerado. Um outro exemplo interessante de uma empresa que vem inovando em termos de modelo de negócio, que surgiu como uma startup pequena nos Estados Unidos, é a startup Rent the Runaway. Essa empresa compra os últimos lançamentos das altas casas de costura, logo que elas saem das passarelas, e alugam essas roupas e acessórios por uma fração do preço das dezenas de milhares de dólares que uma roupa da Gucci, por exemplo, ou da Dior, iriam custar para alguém que quisesse usá-las. Então, esse é um primeiro caminho, né? A sua empresa pode vencer e crescer no mercado a despeito dessa sucessão alucinada de novas tecnologias e novos produtos, inovando no seu modelo de negócios. Eu sei que na indústria de iluminação se fala há algum tempo da ideia do conceito de Light as a Service. Eu entendo que essa é uma tentativa interessante. Aparentemente é um modelo que ainda não se consolidou, mas de qualquer maneira ela aponta para possibilidades interessantes de inovar na forma de criar, entregar e capturar valor. Mas há um segundo caminho interessante que diz respeito à inovação do próprio produto, mais naquilo que eu chamo de overserved markets, né? Um mercado superservido ou overserved é um mercado caracterizado por uma proposta de valor que entregue mais benefícios, mais valores e mais características do que, na verdade, os seus clientes gostariam de receber e pelo qual eles estão dispostos a pagar. E, de novo, o exemplo da indústria de hotelaria lança luzes para a gente entender o que isso quer dizer. O fato é que, se você fosse a uma conferência, uma feira, em Nova York, por exemplo, alguns anos atrás, o que essencialmente você queria ter da experiência de um hotel? Um hotel bem localizado, não é isso? Que você pudesse acessar rapidamente o local da feira. Qual era o problema com isso? Você teria à sua disposição, uma cidade como, sei lá, Nova York, o Sheraton e o Hilton e outras grandes redes, que cobrariam um preço alto, oferecendo uma série de amenidades e de recursos que você não só não queria usar, como você não teria tempo para usar. A grande maioria das pessoas estaria satisfeita em ter um quarto limpo, seguro, com uma boa localização. E nesse contexto surge o Airbnb. Portanto, a possibilidade de inovar em produto
significa que pequenas empresas podem buscar identificar nichos de mercado caracterizados por essa estrutura, caracterizados por esse contexto em que os produtos em oferta sejam caros demais, difíceis demais de se usar e que eventualmente ofereçam benefícios que as pessoas não valorizem tanto assim. E, portanto, abrir espaço para começar nas camadas mais baixas de mercado, oferecendo produtos que sejam mais simples, mais baratos e mais convenientes. Esses são 2 grandes caminhos. E agora, seguindo para a nossa última pergunta, né, tentando aplicar isso de forma prática, tudo aquilo que a gente viu até aqui, a gente vai entender como que a inovação pode ser aplicada na prática em pequenas e médias empresas. E vejam, aqui eu vou falar um pouco da experiência prática acumulada nos últimos anos no processo de gestão da inovação na Celera. Isso está longe de ser algo exaustivo ou completo, mas pode fornecer para vocês um caminho interessante de práticas que também podem ser adotadas nas suas empresas. Primeira coisa que eu considero interessante de se fazer é desenvolver a proficiência. Eu diria que esse é um primeiro passo para quem entende o imperativo da inovação e, de fato, está decidido em construir a sua estratégia de inovação, a sua estratégia de crescimento em torno da inovação. Primeiro, desenvolva a proficiência em um mindset para a inovação na sua organização. E isso tem a ver com o fato de que, como eu costumo dizer, uma empresa inovadora não é uma empresa que faz inovação, é uma empresa que é inovadora. Inovação, portanto, não é algo simplesmente que se faz, se é inovador. E isso precisa estar perpassando todas as áreas funcionais de uma empresa. Nós temos muitas vezes a tendência de entender que o processo de inovação é algo que deve estar exclusivamente atrelado à área de engenharia ou de desenvolvimento de produto. E na experiência da Celera, aquilo que a gente tem visto é que criar uma organização que no seu todo, em todas as suas áreas, entenda, abrace e viva a inovação como parte do seu cotidiano, de fato pode alavancar resultados muito expressivos. Como fazer isso? Primeiro, importante que toda a equipe seja treinada nas ferramentas e nas metodologias que amparam a gestão de inovação. Então, design thinking, metodologias ágeis, prototipagem rápida, todo esse vocabulário e essas ferramentas precisam ser ensinadas, adquiridas e praticadas por toda a organização. Segunda coisa importante, de alguma maneira, o pacote ou a estratégia de remuneração e de incentivo da tua empresa precisa estar ancorada nesse esforço de inovar. De forma que pessoas da tua equipe que tenham e busquem ativamente inovar e, naturalmente, cujos projetos de inovação entreguem resultados concretos, precisam ser remunerados proporcionalmente de acordo com o sucesso da ideia que foi gerada. E, da mesma forma, equipes que eventualmente se envolvam em projetos que fracassem, que não atinjam o resultado em termos de retorno esperado, não devem ser punidas. Então, essa é a primeira coisa. Criar proficiência, criar um mindset, uma mentalidade de uma empresa toda como uma empresa inovadora e não somente alguns silos funcionais da empresa, alinhar toda a estratégia de remuneração e incentivo financeiro a equipes e times que busquem, de fato, inovação e pratiquem isso de forma regular. E, por fim, tempo gasto em inovação é absolutamente crucial por parte da alta liderança e, sobretudo, do CEO. Há algumas pesquisas que apontam por fato de que empresas que, de fato, vêm se destacando como empresas inovadoras têm os seus CEOs gastando de 30% a 50% do seu tempo pensando e gerindo o seu portfólio de inovação, ao contrário de se envolver simplesmente nas demandas do core business atual. Esse é um primeiro passo. Crie proficiência para a inovação. Mas ainda um segundo passo importante que diz respeito ao seguinte: crie um portfólio de inovação e adote métricas para gerenciá-lo. Como é que a gente faz isso na Celera? De uma forma muito trivial, muito simples, mas muito eficaz. Nós temos um portfólio que nada mais é do que uma matriz
2x2, em que a gente classifica os nossos projetos e iniciativas de inovação em duas dimensões. A primeira é o risco. Um risco de um projeto de inovação está centrado em algumas questões. Por exemplo, alguém vai querer comprar, existe mercado para aquilo que eu estou tentando desenvolver aqui? Esse é o risco que a gente chama de viabilidade comercial. Há um outro risco que é o risco tecnológico, ou seja, a tecnologia que existe no mercado atualmente, ela está madura, barata e é escalável bastante a ponto de criar as condições para que aquele projeto seja levado adiante. Então, esse é um primeiro eixo, o eixo de risco. O segundo eixo diz respeito à expectativa de retorno daquele projeto. Qual a real rentabilidade prevista? Quanto de dinheiro a empresa pode deixar depois de lançar esse produto no mercado? E a forma como a gente faz isso é através de pequenos testes ao longo do tempo. Então, a gente tem uma agenda, um plano, em que cada um desses projetos recebem pequenos recursos, pouco dinheiro, para gerar experimentos, pesquisas, e a cada novo experimento desse, a cada nova pesquisa, a empresa tem a oportunidade de enxergar se ela deve descontinuar aquele projeto, pivotá-lo, ou seja, levá-lo para um outro mercado, ou manter novos investimentos. É aquilo que eu chamo de pagar para aprender. Né? A cada novo experimento, protótipo, interação com o cliente, você tem a oportunidade de entender o risco, o potencial de mercado e assim tomar essa decisão de continuar com o projeto, abandonar um projeto ou eventualmente direcioná-lo para uma nova área. O importante é que isso seja feito de uma forma estruturada, contínua, regular, os registros de todos esses experimentos têm que ser mantidos, a equipe tem que se envolver regularmente nisso para medir de que forma o nível de risco e o nível de retorno estão oscilando ao longo do tempo. E, por fim, há um terceiro passo que nós também temos adotado aqui com bons resultados, que é a necessidade de executar com excelência o seu plano de inovação, usando todos os recursos que existem atualmente. O fato é que as ferramentas de gestão, as ferramentas de planejamento com os quais nós estamos habituados a trabalhar até aqui, por exemplo, o modelo de SWOT analysis, as análises de força competitiva de Porter, essas ferramentas estão tendo o seu uso e a sua aplicabilidade desgastadas ao longo do tempo, de forma que elas já não têm tanta aderência para lidar com estratégia centrada em inovação. O imperativo da estratégia centrada em inovação demanda novas ferramentas e a empresa precisa conhecer e aplicar essas ferramentas. Coisas como, já citei aqui, design thinking, metodologias ágeis, uma abordagem centrada em clientes. Todas essas ferramentas precisam ser compreendidas e aplicadas no contexto de gestão de um portfólio de inovação, à medida que as ferramentas convencionais não se aplicam. De alguma maneira, elas caducaram no contexto de gestão de inovação. Há uma segunda coisa, aproveitar todos os recursos e parcerias disponíveis. Eu costumo dizer que é possível fazer certo no Brasil. Não é necessariamente fácil, mas é possível. O fato é que há, e a Cedra se utiliza de algumas dessas linhas, há uma série de linhas de fomento sem contrapartida, ou seja, você não precisa necessariamente devolver esse recurso no final do projeto, tanto no âmbito do governo federal como no governo estadual, para estimular a inovação em pequenas e médias empresas. Outro canal excelente, a Cedra também faz uso disso, sobretudo numa parceria importante com a Unicamp, que é o ambiente onde a gente está hoje. As portas da universidade estão abertas para pequenas empresas inovadoras e que queiram criar o novo. Mas o fato é que muitas vezes nós não tomamos a iniciativa de buscar esses programas. Há universidades no Brasil com as portas abertas e desenvolvendo coisas de ponta e que estão sedentas pela oportunidade de interagir com o mercado e o meio privado, buscando gerar inovação tecnológica no Brasil. E, por fim, alavanque as ferramentas digitais que estão à disposição de pequenas e médias empresas. Esse é um caso interessante. Há 3 anos, nós decidimos fundar dentro da Cedra uma startup, incubar aqui dentro, chamada Altis,
que tinha o propósito de desenvolver um dispositivo dentro dessa tecnologia emergente que é chamada de Internet das Coisas, ou IoT. A Altis, então, começou a desenvolver um universo de sensores originalmente voltados para a indústria de iluminação. Mas, ao longo do tempo, experimentando o mercado, construindo protótipos, gerenciando esse portfólio sobre o qual eu falei no passo 2, nós percebemos que aquilo que a gente havia criado tinha muito valor, mas não para a indústria de iluminação, pelo menos não naquele momento. E nós decidimos fazer um desses movimentos de pivotagem. Então, pegamos essa estrutura, essa plataforma que tinha sido criada originalmente e a direcionamos para o setor de agronegócio. E esse é o primeiro produto que está chegando ao mercado. Essa empresa incubada, de fato, se tornou uma empresa independente e que passa a caminhar com as próprias pernas a partir daqui. E esse é um sensor chamado Domo. O Domo é instalado em silos de ração, em propriedades, sobretudo em granjas, e ele tem a função de indicar o nível de ocupação e disponibilidade de ração ao longo do dia. Pode parecer uma coisa trivial para vocês, mas numa propriedade grande, a forma como se faz para saber se tem ração ou não para o porco ou para a galinha é mandar alguém até o silo, pegar um pau, bater ali e, por inferência, estabelecer onde mais ou menos a ração está. Com esse sensor, a gente consegue dar para o produtor rural uma visibilidade integral de toda a frota de silos deles a todo momento, inclusive prevenindo casos de furto e de desvio. E o interessante desse caso é que a primeira versão desse produto foi feita em um cano de PVC, literalmente. A gente foi até a loja de material de construção da esquina, comprou um cano de PVC e alojou ali a eletrônica que tinha sido desenvolvida. E ao longo do tempo, com ferramentas digitais, como por exemplo os Digital Twins, as ferramentas de simulação, nós fomos aprimorando o produto, de forma que o que vocês estão vendo aí agora, por exemplo, alavanca a tecnologia 3D para a produção do case. Isso feito de uma forma barata, regular, ao longo do tempo e de forma a reduzir risco. À medida que a gente foi entendendo que havia tração, havia demanda para esse produto, que a tecnologia estava pronta, que o retorno econômico seria satisfatório, nós fomos fazendo mais apostas, naturalmente investindo mais recursos até chegar ao produto. É isso. Espero que isso seja útil para vocês. Aqui está o meu LinkedIn, se alguém quiser se conectar comigo. Ali eu falo sobre inovação, publico algumas coisas. Mas quero trazer aqui uma conclusão final. Inovação não é um modismo. Inovação não é algo que daqui a alguns anos, quando a gente for escavar as bibliotecas de literatura corporativa, a gente vai encontrar ali alguns livros falando que inovação em algum momento da história foi importante. Eu entendo que inovação, de fato, é um imperativo, ou seja, não é algo opcional. E há uma grande razão para isso, ou pelo menos duas grandes razões para isso. Primeiro, as curvas S, os ciclos de introdução, crescimento, amadurecimento e declínio dos produtos estão acontecendo cada vez mais rapidamente. Quando uma curva é sucedida por uma nova curva, a empresa que estabelece como líder nesse novo mercado, nessa nova tecnologia, não necessariamente é a empresa que foi líder na curva anterior. E, portanto, a inovação pode fornecer a alavanca para que a tua empresa pule de curva S em curva S e assim estabeleça uma trajetória de crescimento continuada ao longo de mais tempo. Segunda razão, toda vantagem competitiva é transiente. Toda vantagem competitiva não pode mais ser sustentada. E a inovação te dá a possibilidade de rapidamente configurar novas vantagens competitivas, surfar a onda enquanto ela durar. E à medida que aquela onda vai perdendo energia, esses recursos podem ser desmobilizados, recombinados, reconfigurados e aproveitados na próxima onda de oportunidade. Segundo, como é que na prática uma empresa pode inovar, uma pequena e média empresa? Duas coisas de novo. Primeiro, inovação do modelo de negócios. Considerar novos desenhos, novas possibilidades na forma como a tua empresa cria, entrega e captura valor. E a segunda coisa é inovação de produto, mas focada em mercados overserved, ou seja, mercados superservidos, introduzindo novos produtos e serviços que sejam mais simples, mais baratos e mais convenientes do que as ofertas premium naquele mercado.
E, por fim, 3 passos que vocês podem usar para, a partir de amanhã, começar a praticar a inovação e construir uma estratégia de crescimento sistemático em torno da disciplina da inovação. Primeiro, desenvolva proficiência. Gaste você, CEO, diretor, gerente, tempo efetivo pensando sobre inovação. Depois, desenvolva essas mesmas habilidades, esses skills na sua equipe. E depois, alinhe o programa de recompensas e de incentivos financeiros aos resultados desses times, sem punir os erros, para que as pessoas que se envolvam com inovação, de fato, não tenham o medo de tentar coisas novas. Segundo, é possível fazer certo no Brasil. Use as ferramentas adequadas, design thinking, metodologias ágeis, abordagens centradas no consumidor. Use os recursos que a universidade, que os órgãos de incentivo e fomento à inovação de fato oferecem. E por fim, alavanque as tecnologias que estão disponíveis hoje. A Electrolux, quando foi lançar um modelo novo de máquina de lavar, ao invés de gastar milhares de euros fazendo uma pesquisa de mercado, colocou aquele produto, que na verdade não existia, no seu site para avaliar quantas pessoas comprariam. E, de fato, muitas pessoas compraram e depois receberam um bônus. Então, veja que as ferramentas digitais gratuitas que a gente tem hoje podem servir como uma estratégia para encurtar esse processo de experimentação e de validação de novos produtos. Era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Fico aberto, Caliandra, para eventualmente alguma pergunta. Estou à disposição de vocês. Obrigado. Obrigada, Alex. Alguém tem alguma pergunta para o Alex? Fiquem à vontade. Alguém? Vanderlei, seu Isaac? Boa tarde. Na verdade, não tenho uma pergunta. Eu queria justamente parabenizar o Alex, tá, pela brilhante palestra que ele nos deu, tá, que realmente abre o caminho para nosso pensamento, para nossas ações. Ele está realmente de parabéns em poder nos dar essa visão, né? Então, essa é a minha observação. Muito obrigado. Maravilha. Alguém mais gostaria de falar? É isso, Caliandra. Então, Alex, Caliandra, muito obrigada, viu? Foi excelente a sua palestra, tenho certeza que contribuiu muito aí para abrir ainda mais os horizontes, né, de todos. E agradecendo não só essa palestra, mas toda a participação da Celera, né, nesse ciclo de palestras que está sendo encerrado hoje. Muito obrigada. Nós aqui temos de agradecê-lo, seu Isaac, pela oportunidade, pelo espaço, e continuem contando com a gente para oportunidades futuras. Obrigada a todos.